começar aqui então repercutindo as nossas enquetes. Vamos repercutir a enquete da última sexta-feira e também a enquete do dia de hoje, que já está sendo disponibilizada aí para você em todas as nossas plataformas também digitais. Na enquete da última sexta-feira, dia 21, a gente repercutiu uma lei que multa o porte e uso de drogas em ambientes públicos em Santa Catarina. Essa lei está tramitando ali pela ALES, que é a nossa Assembleia Legislativa, e a gente pediu a sua opinião. Então, como você avalia a lei que multa o porte e uso de drogas em ambientes públicos em Santa Catarina? 45,7% disseram que concordam, que vai inibir o consumo. Concordam com essa legislação que faz com que o ambiente público, as pessoas não tenham que compartilhar, mesmo contra a sua vontade, pessoas aí consumindo entorpecentes, maconha e outro tipo de droga, às vezes com a sua família, enfim, em ambientes públicos. Como a gente sabe que aqui em Timbó tem Jardim Botânico e outros locais aí em que o pessoal gosta, né, de consumir entorpecentes. Então, 45,7% diz que concorda que vai inibir o consumo. 34,3% dizendo que é mais uma lei para punir o usuário, mas que não atinge o traficante, que também é verdade isso, vai atingir o usuário da droga. E aí, vai atingir o traficante indiretamente, porque se o usuário não pode mais comprar, quem diz que o usuário não vai mais comprar, né? Ele só não vai mais usar em praça pública, mas vai continuar utilizando nos ambientes privados. 20% não vai prosperar em função de outras leis e da atuação do Supremo Tribunal Federal, que também é uma possibilidade. Outras leis tramitando, o Supremo Tribunal Federal também decidindo sobre essa questão aí de que até que quantidade de maconha, por exemplo, é possível o indivíduo ter sem que isso seja considerado passível de punição, né? Enfim, tem uma série de legislações aí também que estão sendo tramitadas e que podem inviabilizar essa legislação aqui de Santa Catarina. Então tá aí posto para você o resultado da nossa enquete da sexta-feira. E hoje nós temos uma nova enquete que está repercutindo também um tema que choca pelo motivo. O preparador físico da seleção feminina faz post contra o aborto e é dispensado da seleção. Veja só isso. O preparador físico Diego Falcão, da seleção feminina de basquete do Brasil, foi dispensado da comissão técnica sábado, dia 22, por um post que ele fez contra o aborto. A Confederação Brasileira de Basquete, a CBB, se decidiu depois de uma reunião ontem com Falcão e jogadoras, informou o Globo Esporte, ontem aqui no sábado. Como você avalia então a decisão da Confederação Brasileira de Basquete de demitir um profissional em função da sua opinião contra o aborto? Aí tem 3 alternativas. Censura contra o pensamento conservador dentro de uma entidade esquerdista, né? Isso é uma das alternativas aqui que nós temos. Censura contra o pensamento conservador dentro de uma entidade esquerdista. A Confederação Brasileira de Basquete tem razão, pois o profissional não deve expressar suas opiniões abertamente, é outra alternativa. O profissional demonstrou coragem colocando a defesa da vida acima do seu emprego. Então, são 3 alternativas aqui para você votar e participar na nossa enquete do dia de hoje, que repercute essa decisão da Confederação Brasileira de Basquete de dispensar o preparador físico porque ele se manifestou favorável ou contra, né? Na verdade, contra o aborto. Contra o aborto. Aqui a gente começa a perceber um pouco, antes de a gente seguir, a gente começa a perceber um pouco como é que funciona o pensamento da esquerda. Por exemplo, vamos pegar um outro assunto polêmico, porte de armas. Bom, eu posso ser um pensador, né? Alguém que se considera aí mais à direita do espectro político, aí eu posso ser, eu inclusive posso ser contra o uso, mesmo pelo fato de ser de direita, eu posso não querer utilizar arma. E beleza, tá tudo certo, eu não uso arma, sou contra o porte de arma, não uso arma. Agora, a esquerda, além dela ser
contra, ela quer proibir o uso da arma. Aí tá a diferença, quer proibir que todo mundo use. Bom, como eu sou contra, eu sou minoria, eu sou contra e quero que ninguém possa usar. Aí vem mais um exemplo nessa questão aí do aborto. Ninguém pode pensar diferente. Se pensar diferente, é criminalizado, é dispensado, é mandado embora. Esse é o pensamento da esquerda. Acho que isso dá a entender como é que funciona, né? Essa questão ali do porte de arma. Eu posso ser contrário a ter uma arma em casa e não ter, e beleza, esse é o meu pensamento. Agora, quando o camarada é de esquerda, ele, além de ele ser contra, ele diz, não, mas eu sou contra e ninguém pode usar. Tem que ter legislação e ninguém pode usar. E aí que reside o problema, né? Dessa briga entre direita e esquerda, porque a gente vê agora o preparador físico da seleção brasileira de basquete, porque ele se manifestou contra o aborto. Ele foi desligado da seleção. E você vota e participa e dá a sua opinião a respeito desse tema aqui na nossa enquete do dia de hoje. Vamos falar da política timboense, que a sede do Água Verde ali no bairro Pomeranos ficou pequeno para o evento aqui da política timboense na última sexta-feira. O lançamento oficial da pré-candidatura de Douglas Marchetti pela União Brasil e sua vice Gilmara Giotti pelo PSD atraiu uma multidão que inclusive superlotou o espaço, estimado aí pela coordenação em mais de 1.200 pessoas. Marchetti e Gilmara, em um discurso, prometeram um governo participativo, destacando que a população será protagonista nessa nova gestão. O evento contou com o apoio do Podemos, representado pelo vereador Adriano Silva, o que fortalece a aliança em torno da chapa majoritária. Lideranças políticas de renome também marcaram presença, incluindo o prefeito de Chapecó, João Rodrigues, o ex-prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro, e o presidente do PSD, Heron Giordani. Além disso, o deputado federal e presidente estadual do União Brasil, Fábio Stiochetti, e os deputados Napoleão Bernardes e Mário Mota reafirmaram aí seu apoio a Douglas e Gilmara. O evento aconteceu aí final de semana, os partidos estão aí fazendo agora os seus últimos movimentos antes de registrarem suas candidaturas, as suas chapas, o que acontece no mês de julho, e depois oficialmente em agosto começa a campanha eleitoral. A gente já comentava isso por aqui, já teve o evento, né, a feijoada do 15 aqui, que mobilizou bastante gente também ali no Água Verde, inclusive foi no mesmo local, que foi um evento de apoio à candidatura do Flávio Bussi, do PL, né, o MDB e o PL estão aí unidos também, e nesse evento que aconteceu ali da feijoada do 15, agora tem esse evento do Douglas, da Gilmara. No próximo final de semana, se não me engano, ali na Associação de Moradores do Bairro dos Estados vai acontecer também um evento do Novo. Enfim, os partidos estão se mobilizando, aí aquela história, né? Se mobilizando para a sua militância também, buscando atrair novos simpatizantes aí dos seus partidos, das suas candidaturas, enfim, e assim segue agora até julho, quando os partidos precisam oficializar as suas chapas e depois começa a campanha eleitoral. A gente também já comentava por aqui que aqui em Timbó uma certa tranquilidade até então, até porque os partidos ainda estão buscando os seus apoios, as coligações, né, aquelas conjunções ali com outros partidos para buscar apoio para reforçar as suas candidaturas. Então, por isso ainda uma certa tranquilidade. Na medida em que os partidos ainda estão buscando esses apoios, essas articulações, ainda há uma certa tranquilidade entre os candidatos, entre os partidos, mas isso deve mudar um pouco a partir do dia 15 de julho, aí ou até o final de julho, quando efetivamente tem que ser lançadas e registradas as candidaturas, né, junto ao Tribunal Superior Eleitoral, e quando começar efetivamente a campanha eleitoral, aí certamente a gente vai ver se alterando aí um pouco essa situação de tanta tranquilidade que nós temos aqui no quadro timboense para as próximas eleições.
Olha, o Lula vai estar em Santa Catarina. O presidente deve vir a Itajaí e Florianópolis nos próximos meses, afirma Ana Paula Lima. A deputada Ana Paula Lima, do PT, confirmou que o presidente Lula colocou Itajaí e Florianópolis em suas próximas agendas. O objetivo em Itajaí seria de prestigiar a chegada do primeiro navio no porto de Itajaí sob a nova administração da JBS Seara, enquanto em Florianópolis seria para o contorno da BR-101. Se confirmada, estas serão as primeiras visitas de Lula nesse que é o seu terceiro mandato. As datas em aberto na agenda são dia 5 de julho e dia 2 de agosto. De acordo com informações iniciais, 700 containers serão operados neste primeiro navio sob a administração da JBS Seara, ali no porto de Itajaí, que está sendo retomada, né, a operação do porto de Itajaí. E o Lula vindo aí pela primeira vez nesse terceiro mandato a Santa Catarina, né? Florianópolis é uma das agendas, caso ele venha, né? Caso ele decida realmente vir aqui para o estado. Olha, uma notícia agora para os pais e alunos que estavam se manifestando contra a greve, né, dos funcionários federais, servidores públicos federais. Professores de ensino básico e técnico anunciaram ainda neste domingo o fim da greve iniciada há mais de 2 meses nos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Os técnicos administrativos que integram os institutos e unidades de ensino básico, técnico e tecnológico também aceitaram encerrar a paralisação. A decisão foi tomada em assembleia pelo Sinacef, que é o Sindicato Nacional dos Servidores Federais na Educação Básica, Profissional e Tecnológica. A classe aceitou a proposta do governo Lula de reajuste salarial, que será feita somente a partir de 2025. Agora, os sindicalistas devem assinar um acordo com o governo para oficializar o fim da paralisação. Já os docentes das universidades em paralisação ainda não deliberaram a continuidade da greve, que começou em 15 de abril, e analisam as propostas. Eles pediam por reajuste salarial e recomposição do orçamento dos centros de ensino. Representados pelo Andes e pelo Sinacef, os servidores reivindicam o aumento de 3,69% em agosto deste ano, 9% em janeiro de 2025 e 5,16% em maio de 2026. Brasília oferece 9% em janeiro de 2025 e 3,5% em maio de 2026. Em relação aí ao Instituto Federal Catarinense, né, que foi palco de manifestação de pais e alunos contra a greve dos professores, aí temos a informação que no dia 19 de junho as aulas já tinham voltado parcialmente para o ensino médio técnico ali, né, que o pessoal tem, e a partir de hoje, dia 24, então as aulas voltaram integralmente, pelo menos no Instituto Federal Catarinense. A greve é um instituto legal, mas ele deve ser a última alternativa. Você afetar a vida de milhares de pessoas e é uma força que as pessoas têm, né? Vamos dizer, os professores param, milhares de alunos ficam sem aula. Então é a última alternativa. Eu acho que essa negociação que se alcançou aqui poderia ter sido alcançada mesmo sem greve, né? Com negociação, sentando à mesa para conversar, enfim. Mas o pessoal já basicamente tomou aqui como iniciativa, já como uma das primeiras iniciativas, fazer greve. E aí ficaram um tempo, e olha que estava um tempo já em greve, e conseguiram aí alguma negociação positiva para então voltar à atividade. Mas não sem prejuízo. Agora vão correr atrás do prejuízo, né? Os alunos principalmente. Porque os professores estão ali, vão ganhar os seus salários, enfim, mas os alunos agora vão ter que correr atrás do prejuízo para conseguir recuperar a matéria, enfim. É um prejuízo danado quando se opta por esse tipo de ação, né, para conseguir alguma reivindicação, como uma das primeiras ações, e não como a última, né, quando não há mais nenhum tipo de possibilidade de negociação. Olha, ministro vai pedir a exoneração de diretor da Conab responsável por leilão de arroz. Todo mundo lembra do que aconteceu aí com esse leilão do arroz
que estava previsto para acontecer aqui no Brasil, para suprir, de acordo com entidades do governo, pessoas do governo, suprir a falta de arroz que aconteceria por conta do que aconteceu no Rio Grande do Sul. Aí órgãos lá do agro do Rio Grande do Sul dizendo que não, 80% da safra já tinha sido colhida, que a necessidade era bem inferior, e aí começou a surgir aí os problemas nessa situação aí do leilão do arroz, né? Os trâmites do leilão do arroz. Aí foi visto que tinha falcatrua acontecendo, foi afastado secretário da Agricultura, né, desse governo, e por aí vai. Agora ainda há a possibilidade da exoneração do diretor da Conab. O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, vai pedir a exoneração do diretor executivo de operações e abastecimento da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, o Tiago José dos Santos. Veja que o Tiago está no cargo, mas já está sabendo que vai ser demitido. A diretoria de Santos é a responsável pela operacionalização e pelo edital do leilão de compra pública de arroz importado anulado pelo governo federal após suspeitas de irregularidades. A demissão de Santos será enviada por Teixeira ao Conselho de Administração da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. O colegiado é responsável pelas deliberações quanto à diretoria executiva da empresa pública. O colegiado tende a se reunir de maneira extraordinária para avaliar a saída, já que seu próximo encontro mensal estava previsto somente para o dia 25 de julho. Os próximos passos de encaminhamento do pedido de demissão de Santos ao CONSAD devem ser definidos hoje, segunda-feira, pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, conduzido e liderado aí pelo Paulo Teixeira, então, que está pedindo aí o desligamento. São mais desdobramentos dessa questão do leilão do arroz, mas se começar a puxar, sabe aquela cordinha que você vai puxando e vai trazendo mais sujeira? Começa a puxar a cordinha que vai aparecer mais sujeira nessa questão do arroz e certamente em outras situações, porque o Ministério da Agricultura pensa no ministério que tem interesses envolvidos aí, né? E aí, se num leilão teve aí já maracutaia, falcatrua, pode puxar a cordinha aí que vai sair mais coisas. Mas estão tentando amenizar aí com a demissão do secretário lá de Agricultura, o Geller, agora estão aí com a demissão do diretor da Conab, tentando de alguma maneira mostrar serviço, né, que estão retirando as pessoas. Mas será que eram essas pessoas aí as grandes responsáveis pelo problema? Não tem político envolvido nisso aí também, que estava ganhando com isso, que estava manobrando a situação? Puxa a cordinha que sai. O estudo revela que o STF já tomou mais de 600 decisões contra parlamentares. Um grupo de pesquisa sobre judiciário e democracia da Universidade de São Paulo, a USP, informou que o STF tomou mais de 600 decisões contra parlamentares desde 2005. Para se ter ideia, de 1988 a 2004, o STF interferiu apenas 36 vezes na vida dos congressistas. Resumidamente, o crescimento chega a 1.600% em 2 décadas, conforme a USP. A pesquisa analisou as decisões em 3 esferas: na esfera criminal, de competência originária da Corte, ou seja, processos que se iniciaram diretamente no Supremo, sem prévia análise de outro juiz ou tribunal. No âmbito eleitoral também, de competência recursal, onde os ministros avaliam por meio de recursos as decisões tomadas nos tribunais regionais eleitorais. E também na esfera parlamentar, quando deputados federais e senadores levam questões diretamente ao STF, que por sua vez precisa ser acionado ou provocado para poder atuar e julgar. Inclusive, um jurista chamado Diego Werneck Arguelles observou aí que o número menor de intervenções antes de 2005 se deu porque aquela composição exercia as prerrogativas constitucionais de maneira mais autocontida e restritiva. Não apenas o legislativo foi afetado pelo judiciário.
Durante o governo Bolsonaro, o STF tomou uma série de decisões também contra o Executivo. Inclusive, um levantamento feito lá em agosto de 2021 revelou que desde a posse do ex-presidente Jair Bolsonaro e a publicação do trabalho, o STF havia proferido 124 decisões contra o então presidente. As canetadas iam desde o estabelecimento de prazos para o governo agir até desautorizá-lo em determinada medida. Pois só, veja só, a USP, Universidade Federal de São Paulo, lançando esse estudo e revelando que o Supremo Tribunal Federal tomou mais de 600 decisões contra parlamentares, hein? Aí vamos lá. Será que quando se fala aí que o Supremo Tribunal Federal está usurpando das suas, saindo das suas prerrogativas, saindo das suas atividades e interferindo no executivo, interferindo no próprio judiciário, interferindo nos parlamentares, no papel, no trabalho dos parlamentares? Não é exagero falar isso, porque de fato, né? De fato é o que acontece. E aí, quando a gente percebe USP e outros veículos de imprensa, por exemplo, como o jornal Estado de São Paulo, dando enfoque nessa situação, aí a gente vê que realmente a situação já está bem fora de controle, porque quando estes veículos de imprensa, quando uma universidade federal como a USP, que a gente sabe que do jeito que atua, né, também ali a USP, revelando, fazendo um estudo desse e sendo publicada pela imprensa, é porque já se extrapolou demais, né, as suas atribuições do Supremo Tribunal Federal. Então são 600 decisões contra parlamentares no âmbito criminal, né, fazendo situações que iniciam lá no próprio Supremo Tribunal Federal, que não deveriam iniciar por lá, sem prévia análise de outro juiz ou tribunal, que só deveria subir para o STF quando já foi analisado por outra corte, né, de instância inferior à do Supremo Tribunal Federal. Mas existem muitos processos que são originados, processos criminais inclusive originados lá no Supremo Tribunal Federal, aí na questão eleitoral, na questão parlamentar e no executivo principalmente, né, no mandato aí do Jair Bolsonaro. Vejam só, 124 interferências no governo Jair Bolsonaro, vindas lá do Supremo Tribunal Federal, desde o estabelecimento de prazo para o governo agir, desautorizando em determinadas outras situações. Então, está aí provado com números de que o Supremo Tribunal Federal realmente está extrapolando a sua atuação, de ser um guardião da Constituição, de avaliar as decisões de instâncias inferiores à luz da nossa Constituição. Enfim, está aí, os números não mentem.